Mulher é traída pelo irmão e forçada a se casar com um desconhecido, o que ele escondia. Capítulo 1. A vida perfeita, que se despedaçou. Helena Martins, 26 anos, sempre acreditou ter a família perfeita. Filha de empresários bem-sucedidos, cresceu em uma mansão no bairro mais nobre de Porto Alegre, cercada de luxo e privilégios. Seu irmão mais velho, Rafael, era seu melhor amigo e confidente. Formados em administração pela mesma universidade, trabalhavam juntos na empresa familiar, Martins em Associados, uma construtora que dominava o mercado imobiliário da região há 3 décadas. A relação entre os irmãos sempre foi excepcional. Rafael, 3 anos mais velho, protegia Helena desde criança e a tratava como uma princesa. Ele a ensinara a dirigir, a defendera de namorados inadequados na adolescência e sempre fora seu maior apoiador em todos os projetos profissionais. Helena confiava nele mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. Nos últimos 2 anos, Helena vinha notando mudanças sutis no comportamento do irmão. Rafael parecia mais reservado, tomava decisões importantes na empresa sem consultá-la e frequentemente recebia ligações que atendia em particular. Quando questionado, sempre tinha explicações convincentes. Novos investidores, projetos confidenciais, estratégias de mercado que requeriam discrição. A empresa estava passando por sua melhor fase. Acabaram de assinar o maior contrato da história da construtora, um complexo residencial de luxo que revolucionaria o skyline da cidade. Helena sentia-se orgulhosa do sucesso familiar e planejava expandir os negócios para outras capitais. Sonhava em casar-se com Lucas, seu namorado há 4 anos, e construir uma família mantendo a tradição empresarial. Era uma quinta-feira ensolarada de março, quando Helena chegou mais cedo ao escritório e descobriu Rafael em uma ligação intensa no gabinete do pai, que estava viajando. Através da porta entreaberta, ouviu fragmentos da conversa que mudaram sua vida para sempre. Preciso de mais tempo. Ela não pode descobrir ainda. O casamento resolve tudo. Seu coração disparou. Sobre que casamento Rafael estava falando? Capítulo 2. A descoberta devastadora. Helena decidiu investigar discretamente as atividades suspeitas de Rafael. Durante os dias seguintes, observou seus horários, anotou ligações estranhas e tentou acessar documentos que ele mantinha trancados em seu escritório particular. Sua intuição dizia que algo muito grave estava acontecendo, mas jamais imaginou a magnitude da traição que descobriria. Na sexta-feira seguinte, aproveitando uma viagem de Rafael a São Paulo, Helena conseguiu acessar seu computador usando uma senha que ele julgava secreta, a data de aniversário da mãe. O que encontrou nos arquivos digitais a deixou sem respiração. Contratos fraudulentos, superfaturamentos milionários, desvios de recursos destinados a obras públicas e, pior ainda, evidências de que a empresa estava tecnicamente falida há mais de 1 ano. Os documentos revelavam uma rede complexa de corrupção. Rafael havia usado o nome e reputação da família para obter empréstimos astronômicos de bancos e investidores privados, prometendo garantias que não existiam. O dinheiro fora desviado para contas pessoais e investimentos especulativos que resultaram em perdas catastróficas. A empresa devia mais de 50 milhões de reais. Mais chocante ainda foi descobrir que Rafael havia falsificado sua assinatura em diversos documentos, tornando-a cúmplice involuntária de crimes que poderiam resultar em décadas de prisão. Helena estava legalmente responsável por dívidas e fraudes que jamais autorizou. Seu nome constava como sócia majoritária em empresas fantasmas usadas para lavagem de dinheiro. O pior estava por vir. Entre os e-mails encontrados, Helena descobriu correspondências com um homem chamado Alessandro Romano, italiano residente no Brasil há 5 anos. As mensagens indicavam que Rafael havia prometido Helena em casamento como parte de um acordo para quitar as dívidas. Alessandro era credor de 20 milhões de reais e aceitara o pagamento em forma de união matrimonial que lhe daria acesso à herança familiar e participação nos negócios. Capítulo 3. O confronto e a chantagem. Quando Rafael retornou da viagem, Helena o esperava em seu escritório com as evidências impressas sobre a mesa. A expressão no rosto do irmão quando ele viu os documentos confirmou todos os seus piores temores. Por um momento, houve silêncio absoluto entre os dois. O peso da traição pairando no ar como uma sentença de morte para o relacionamento que ela mais valorizava. "Helena, eu posso explicar tudo", começou Rafael, mas sua voz
voz trêmula revelava desespero em vez de confiança. Ele tentou aproximar-se dela, mas Helena recuou, segurando os documentos como escudo protetor. Explicar? Como você explica isso, Rafael? Como explica ter destruído nossa família, nossa empresa, minha vida? Rafael desabou em uma cadeira e confessou tudo. Começara com pequenos desvios para cobrir investimentos pessoais mal-sucedidos. Quando as perdas se acumularam, precisou de empréstimos cada vez maiores para manter as aparências. A situação escalou rapidamente além de seu controle, e quando os credores começaram a pressionar por pagamento, ele entrou em pânico. Alessandro Romano não é apenas um credor comum, revelou Rafael com voz quebrada. Ele tem conexões perigosas, Helena. Disse que se eu não honrasse o acordo, toda a família sofreria consequências. O casamento era a única forma de proteger você e nossos pais da retaliação dele. Helena não conseguia acreditar no que ouvia. Você vendeu-me como se eu fosse propriedade. Como pôde pensar que isso me protegeria? Rafael explicou que Alessandro havia oferecido duas opções. Helena pagaria as dívidas casando-se com ele e transferindo sua parte da herança, ou ele tomaria medidas mais drásticas contra toda a família. Pensei que, casada com ele, você pelo menos estaria protegida fisicamente, disse Rafael, lágrimas correndo por seu rosto. Alessandro é rico, influente, pode oferecer uma vida confortável enquanto resolve nossa situação financeira. Helena percebeu que Rafael havia tomado a decisão mais covarde possível, sacrificando-a para salvar a própria pele. Capítulo 4. Conhecendo o desconhecido. 3 dias após a descoberta da traição, Helena recebeu uma ligação de Alessandro Romano solicitando um encontro. Sua voz ao telefone era surpreendentemente suave e educada, com um leve sotaque italiano que em outras circunstâncias poderia parecer charmoso. Ele sugeriu um jantar em um restaurante elegante para conversarmos como pessoas civilizadas sobre nossa situação. Helena chegou ao encontro determinada a enfrentar o homem que representava a destruição de sua liberdade. Alessandro era diferente do que imaginara. Alto, elegante, aproximadamente 35 anos, com aparência refinada que contrastava com a imagem de criminoso perigoso que Rafael havia pintado. Vestia terno sob medida e demonstrava maneiras impecáveis. Senhorita Martins, agradeço por aceitar meu convite, disse Alessandro, levantando-se educadamente quando ela chegou à mesa. Seus olhos eram penetrantes, mas não ameaçadores, e Helena notou que ele parecia genuinamente nervoso. Imagino que esta situação seja tão desconfortável para a senhora quanto é para mim. Durante o jantar, Alessandro explicou sua perspectiva sobre a situação. Ele não era, como Rafael havia sugerido, um criminoso ou agiota violento. Era empresário no setor de importação e exportação, e havia emprestado dinheiro à empresa Martins como investimento legítimo, baseado em documentos que Rafael lhe apresentara. Seu irmão me convenceu de que a empresa era sólida e que a senhorita era sócia voluntária em todos os negócios, explicou Alessandro. Quando descobri que havia sido enganado e que a senhora não sabia de nada, fiquei em posição muito difícil. Meus próprios investidores estão cobrando o dinheiro que emprestei com base em garantias falsas. Helena percebeu que Alessandro também havia sido vítima das mentiras de Rafael. Ele não era o vilão da história, mas outro prejudicado pela ganância e covardia de seu irmão. Então, por que insiste no casamento? Perguntou Helena. Certamente há outras formas de resolver esta situação. Capítulo 5. A proposta inesperada. Alessandro suspirou profundamente antes de responder. Senhorita Martins, preciso ser completamente honesto com a senhora. Minha situação é mais complicada do que seu irmão sabe. Tenho problemas, digamos legais, relacionados ao meu status de residência no Brasil. Um casamento com cidadã brasileira resolveria essas questões permanentemente. Helena percebeu que a situação era ainda mais complexa. Alessandro precisava do casamento não apenas para recuperar seu investimento, mas para resolver problemas de imigração que poderiam resultar em deportação. Em troca, continuou ele, estou disposto a oferecer proteção legal e financeira à sua família, além de quitar todas as dívidas que seu irmão contraiu em seu nome. Como posso confiar em alguém que está disposto a forçar uma mulher ao casamento? Perguntou Helena diretamente. Alessandro pareceu genuinamente constrangido pela pergunta. Tem razão em questionar minhas intenções, mas quero que saiba que jamais forçaria ninguém a algo que não pudesse aceitar. Alessandro então fez uma proposta que Helena não esperava. Um casamento de conveniência com duração de 2 anos, puramente contratual.
Eles viveriam como roommates respeitosos, sem nenhuma obrigação conjugal real. Após 2 anos, quando sua situação legal estivesse resolvida e as dívidas quitadas, se divorciariam amigavelmente. Durante estes 2 anos, a senhora teria proteção legal completa, casa própria, liberdade para trabalhar e reconstruir sua vida como desejar. Eu assumiria todas as responsabilidades financeiras e legais deixadas por seu irmão, explicou Alessandro. Em troca, precisaria apenas manter aparências públicas de que somos casados. Helena pediu tempo para considerar a proposta. Embora a ideia de casamento forçado fosse revoltante, começou a perceber que Alessandro estava oferecendo mais que Rafael jamais fizera: honestidade sobre suas intenções e respeito por sua autonomia dentro de circunstâncias impostas por outros. Capítulo 6. A decisão impossível. Helena passou 3 dias agonizantes pesando suas opções. Consultou discretamente um advogado criminalista que confirmou sua pior suspeita. Ela estava legalmente implicada em crimes financeiros suficientes para resultar em prisão de 10 a 15 anos. Rafael havia forjado sua assinatura em documentos tão comprometedores que seria quase impossível provar inocência. Lucas, seu namorado, reagiu com horror quando ela contou sobre a situação familiar. Helena, como você pôde não saber o que estava acontecendo na própria empresa? Perguntou ele com um tom acusatório que a magoou profundamente. Em vez de apoio, Helena encontrou dúvidas sobre sua competência e integridade. Seus pais, quando finalmente souberam da verdade, ficaram devastados. Seu pai sofreu um infarto do miocárdio devido ao choque e sua mãe entrou em depressão profunda. A família que Helena sempre considerara sólida e unida desmoronou completamente em questão de dias. Rafael desapareceu, deixando apenas uma carta pedindo desculpas e prometendo tentar reparar os danos de alguma forma. Alessandro ligou no 3º dia, oferecendo suporte adicional. Ele pagaria todas as despesas médicas do pai de Helena e garantiria que seus pais mantivessem a casa onde sempre viveram, mesmo que isso significasse assumir hipotecas adicionais. Não precisa decidir nada ainda, disse ele. Mas sua família precisa de ajuda agora, independentemente da sua resposta sobre nosso acordo. Helena percebeu que Alessandro demonstrava mais cuidado e responsabilidade pela família dela do que o próprio Rafael. Enquanto seu irmão fugira como covarde, o estranho italiano estava disposto a assumir consequências de atos que não cometera. A generosidade inesperada a forçou a reconsiderar completamente suas impressões iniciais sobre ele. Na quinta-feira à noite, Helena ligou para Alessandro. Aceito sua proposta, disse ela, sua voz firme apesar do coração partido. Mas quero um contrato detalhado especificando exatamente os termos do nosso acordo, incluindo cláusulas de proteção para ambos os lados. Alessandro concordou imediatamente, sugerindo que elaborassem o documento juntos para garantir que ambos se sentissem protegidos. Capítulo 7. Preparativos para uma farsa. O casamento foi marcado para 3 semanas depois, tempo mínimo necessário para preparar documentação legal e organizar uma cerimônia que convenceria autoridades de imigração sobre a legitimidade da união. Alessandro insistiu em arcar com todos os custos, contratando organizadores profissionais para criar um evento convincente, mas não excessivamente extravagante. Helena sentiu-se como atriz, preparando-se para o papel mais importante e indesejado de sua vida. Precisava aparentar felicidade durante uma cerimônia que representava a morte de todos os seus sonhos românticos. Comprou um vestido de noiva simples, mas elegante, escolheu flores que não tinham significado especial e redigiu votos que eram tecnicamente verdadeiros, mas emocionalmente vazios. Alessandro demonstrou sensibilidade surpreendente durante os preparativos. Quando Helena mencionou que sonhara em casar-se na igreja onde fora batizada, ele imediatamente fez arranjos com o padre local, apesar de complicações burocráticas adicionais. Se vamos fazer isso, disse ele, pelo menos devemos fazer de forma que respeite suas tradições e preferências. Os convidados foram limitados a familiares próximos e alguns amigos essenciais para manter aparências. Helena inventou uma história sobre namoro secreto com Alessandro, explicando que haviam se conhecido através de negócios e decidido casar rapidamente devido a oportunidades profissionais no exterior. A mentira a fazia sentir-se nauseada, mas era necessária para proteger a família. Lucas tentou convencê-la a não seguir adiante com o casamento, mas seus argumentos focavam mais em como a situação o afetava do que em preocupações genuínas com o bem-estar dela. As pessoas vão pensar que você me traiu,
frio, reclamou ele. Helena percebeu que Lucas estava mais preocupado com sua reputação do que com o sacrifício que ela estava fazendo para proteger a família. Alessandro notou a tensão emocional que Helena estava enfrentando e sugeriu sessões de terapia para ajudá-la a processar a situação. Sei que esta não é a vida que você escolheria, disse ele gentilmente, mas quero fazer tudo o que puder para tornar este período o menos traumático possível para você. Avaz. Capítulo 8. O dia do casamento. A manhã do casamento amanheceu nublada, refletindo o humor sombrio de Helena. Ela acordou na casa dos pais, onde passara a última noite como mulher solteira, cercada por memórias de uma infância feliz que agora parecia pertencer a outra pessoa. Sua mãe a ajudou a se vestir, ambas lutando contra lágrimas que tinham origens muito diferentes das típicas emoções matrimoniais. No salão de beleza, Helena observou seu reflexo, enquanto profissionais criavam uma aparência de noiva radiante, que contrastava drasticamente com seu estado emocional interno. O vestido caía perfeitamente, a maquiagem disfarçava sinais de noites mal dormidas, e o penteado a fazia parecer uma princesa de conto de fadas. Ironicamente, nunca havia estado mais bonita, nem se sentido mais infeliz. Alessandro chegou à igreja vestindo smoking impecável, acompanhado por 2 amigos italianos que serviram como testemunhas. Quando Helena chegou, ele a esperava no altar com expressão séria, mas respeitosa. Seus olhos se encontraram e ela viu neles algo que não esperava, pedido sincero de desculpas por toda a situação. A cerimônia transcorreu como peça teatral bem ensaiada. Helena pronunciou seus votos com voz firme, mas as palavras soavam ocas, mesmo para ela mesma. Alessandro falou com convicção surpreendente sobre honrar e proteger sua nova esposa, e Helena se perguntou se parte de sua declaração era genuína. Quando chegou o momento do beijo, Alessandro sussurrou discretamente, apenas para as aparências, antes de dar-lhe um beijo casto e respeitoso que durou apenas o tempo necessário para satisfazer expectativas sociais. Sua consideração por seus sentimentos, mesmo naquele momento público, tocou Helena inesperadamente. A recepção foi pequena, mas elegante, realizada no jardim da casa dos pais de Helena. Alessandro interagiu charmosamente com os convidados, falando sobre como conhecera Helena e expressando gratidão pela acolhida da família brasileira. Sua performance foi tão convincente que até Helena quase acreditou na história que haviam inventado. Capítulo 9. Primeiros dias de casamento. A casa que Alessandro havia alugado para eles ficava em um bairro nobre, mas não ostensivo. Era uma residência moderna de 2 andares com jardim privativo, decorada com gosto refinado que refletia a herança cultural italiana, mas adaptada ao clima brasileiro. Helena ficou surpresa ao descobrir que ele havia preparado um quarto separado para ela, completo com todos os móveis e acessórios que poderiam tornar o espaço verdadeiramente seu. Quero que se sinta em casa aqui, disse Alessandro no primeiro dia, entregando-lhe um conjunto de chaves. Esta é sua casa tanto quanto minha. Pode mudar qualquer coisa que quiser, decorar como preferir, convidar amigos sempre que desejar. A única coisa que peço é que mantenhamos aparências quando necessário para questões legais. Helena explorou a casa com sentimentos contraditórios. Por um lado, era uma prisão dourada que representava a morte de sua liberdade. Por outro, Alessandro havia criado um ambiente que respeitava sua privacidade e autonomia tanto quanto possível dentro das circunstâncias. Ele claramente havia pensado cuidadosamente sobre como minimizar o desconforto da situação para ela. Os primeiros dias estabeleceram rotinas que funcionavam para ambos. Alessandro trabalhava durante o dia em seu escritório no centro da cidade, enquanto Helena começou a reconstruir sua carreira consultando para empresas pequenas. Eles compartilhavam café da manhã e jantar, conversando sobre assuntos neutros como trabalho e notícias, evitando cuidadosamente tópicos pessoais que poderiam criar intimidade indesejada. Helena ficou intrigada com os hábitos de Alessandro. Ele acordava cedo para exercitar-se no jardim, cozinhava pratos italianos autênticos surpreendentemente bem e passava as noites lendo ou trabalhando em seu escritório doméstico. Era organizado sem ser obsessivo, educado sem ser artificial e respeitoso sem ser distante. Ela começou a perceber que havia camadas em sua personalidade que contradiziam suas expectativas iniciais. Uma noite, Helena ouviu Alessandro falando ao telefone em italiano com alguém que parecia
ser família. Sua voz era carinhosa e preocupada, muito diferente do tom profissional que usava durante negócios. Ela se perguntou sobre sua história pessoal e por que um homem aparentemente bem-sucedido e educado havia chegado à situação de precisar de casamento de conveniência para resolver problemas legais. Capítulo 10. Descobrindo camadas. Durante o segundo mês de casamento, Helena começou a notar inconsistências entre a imagem que Alessandro apresentava publicamente e pistas sobre sua verdadeira situação. Correspondências que chegavam à casa eram de escritórios de advocacia especializados em direito internacional, e ele recebia ligações frequentes em italiano que o deixavam visivelmente tenso. Uma tarde, Helena chegou em casa mais cedo e encontrou Alessandro no escritório cercado por documentos espalhados, a cabeça entre as mãos em gesto de desespero. Quando ele percebeu sua presença, rapidamente recompôs a postura, mas não conseguiu disfarçar completamente a angústia que transparecia em seus olhos. "Está tudo bem?" perguntou Helena, surpreendendo-se com a sinceridade de sua preocupação. Alessandro hesitou antes de responder, claramente lutando entre o desejo de manter privacidade e a necessidade de compartilhar o peso que carregava. "Apenas questões familiares na Itália", disse ele finalmente, mas sua voz sugeria que a situação era muito mais complexa. Helena decidiu investigar discretamente. Durante uma de suas ausências, ela examinou rapidamente documentos deixados sobre sua mesa e descobriu correspondências de um escritório de advocacia criminal em Roma. As cartas estavam em italiano, mas ela conseguiu identificar palavras como extradição, acusações e proteção de testemunhas. Confrontada com evidências de que Alessandro estava fugindo de problemas criminais sérios na Itália, Helena sentiu-se simultaneamente traída e preocupada. Havia concordado em casar-se com alguém que enfrentava dificuldades de imigração, não com um possível criminoso fugitivo, mas também começara a conhecê-lo como pessoa e não conseguia reconciliar o homem gentil e respeitoso com imagens de criminalidade. Naquela noite, durante o jantar, Helena decidiu abordar o assunto diretamente. "Alessandro, preciso saber a verdade sobre sua situação na Itália", disse ela, colocando as cartas sobre a mesa. "Se vou estar legalmente ligada a você, tenho o direito de saber exatamente de que tipo de problemas está fugindo." Capítulo 11. A verdade revelada. Alessandro ficou imóvel por vários segundos, olhando para as cartas como se fossem sentenças de morte. Quando finalmente levantou os olhos para Helena, ela viu vulnerabilidade crua que ele havia escondido cuidadosamente durante todos os meses anteriores. "Você tem razão", disse ele com voz baixa. "Merece conhecer toda a verdade." A história que Alessandro contou era muito diferente do que Helena imaginara. Ele não era criminoso, mas contador forense que havia descoberto o esquema de lavagem de dinheiro envolvendo família mafiosa poderosa em Roma. Quando tentou reportar as atividades ilegais às autoridades, descobriu que a corrupção se estendia até níveis altos da polícia e judiciário. "Coletei evidências suficientes para destruir toda a rede criminosa", explicou Alessandro. "Mas quando tentei entregá-las ao Ministério Público, descobri que meu supervisor estava protegendo os criminosos. Eles me ofereceram dinheiro substancial para destruir as evidências e fingir que nada havia encontrado." Alessandro recusou a proposta e tentou encontrar canais legítimos para expor a corrupção. Mas a família mafiosa descobriu suas intenções e começou a ameaçá-lo diretamente. "Mataram meu colega de trabalho que me ajudava na investigação", disse Alessandro, sua voz quebrando ligeiramente. "Foi quando percebi que minha vida estava em perigo real. Com a ajuda de contactos na Interpol, Alessandro conseguiu sair da Itália legalmente com visto de trabalho para o Brasil, mas sabia que sua situação era temporária. A família criminosa tinha conexões internacionais e continuava procurando-o. Um casamento com cidadã brasileira lhe daria proteção legal permanente e possibilidade de eventualmente trazer as evidências que possuía para autoridades internacionais. As evidências estão guardadas em lugar seguro", disse Alessandro. "Quando minha situação legal estiver resolvida, poderei finalmente entregá-las às autoridades apropriadas e ajudar a desmantelar uma das redes criminosas mais perigosas da Europa." Helena percebeu que havia se casado não com um criminoso, mas com um herói improvável que sacrificara tudo para fazer o que considerava moralmente correto. Capítulo 12. Uma perspectiva transformada. A revelação sobre o passado de Alessandro mudou completamente a perspectiva de Helena sobre seu casamento de conveniência. Ele não era oportunista
oportunista explorando sua situação difícil, mas homem íntegro, que também havia sido forçado a escolhas impossíveis por circunstâncias além de seu controle. Ambos eram vítimas, ela da ganância do irmão, ele da corrupção sistêmica. "Por que não me contou isso desde o início?" perguntou Helena. Alessandro explicou que quanto menos pessoas soubessem sobre sua verdadeira situação, mais seguro seria para todos. "Mas você tem direito de saber", admitiu ele.